eu vou te dar um cara firmeza, Não. Matheus. Vai dar um Matheus, cara eu vou te firmeza. dar um Tira a mão daqui, Por filha da... Por favor, Me dá meu celular, Rafael. Imagine uma adolescente de 14 anos morando no bairro Compensa, em Manaus. Ela recebe uma mensagem no celular, bora pra uma festa. Ela se arruma, avisa que já está pronta e nunca mais volta pra casa. O que era pra ser uma noite divertida virou uma emboscada mortal. Lenita da Silva e Silva foi atraída e levada pra um ramal isolado e executada a tiros. E o pior, o momento da morte foi filmado. O áudio dela implorando pela vida circulou em grupos de WhatsApp e Facebook. Vai pro mato aí, coisa rápido, mano. Matheus, não me mata não, sai dando na minha costa, sei lá. Por favor, Matheus. Hoje vamos contar o caso de Lenita Silva. A gente viu esse caso lá no canal da Doc Criminal, que é amiga nossa aí, entendeu? Tô dando essa menção aqui porque o trampo dela é top. Depois vocês vão lá dar uma olhada. Mas partindo pro vídeo... Lenita da Silva e Silva tinha 14 anos em maio de 2020. Lenita era residente do bairro da Compensa, também da zona oeste de Manaus. Isso onde morava com a sua avó. E a parada, mano, é que as pessoas que viveu com ela falavam que ela tinha uma fama de adolescente rebelde. O que é comum, sabe? Tem adolescente rebelde, mas tem alguns que são muito rebeldes. No caso dela, ela aparentemente era muito rebelde, porque ela se envolvia em briga e práticas de delito de menor potencial ofensivo, né? De acordo com o que a gente viu aqui. Na época do crime, Lenita já temia por sua segurança, em razão das mortes dos seus irmãos e de um amigo próximo. Inclusive, cara, teve uma parada que foi o seguinte: a Lenita uma vez, ela perguntou de uma amiga se ela tinha fotos dela. E essa amiga foi lá e falou que sim. Aí essa amiga foi lá e perguntou. Ela só falou que caso ela desaparecesse era para divulgar as imagens dela e procurar ela. Obviamente, esse receio dela foi justificado. Sabia-se que a Lenita defendia a facção rival do Comando Vermelho lá em Manaus, que era a falecida Família do Norte, embora possuísse amigo dos dois lados. Inicialmente, a delegacia especializada em homicídios e sequestros considerou que essa poderia ser a razão pela qual ela foi executada, né? E conforme anteriormente mencionado, 2 irmãos de Lenita foram mortos também a tiros no mesmo ano, cara, em decorrência de envolvimento com crimes e tráfico de drogas. Então a gente já vê que ela tinha um histórico na família que já era um pouco complicado. Um deles, Fernando, foi homenageado por ela numa tatuagem: onde quer que você esteja, eu estarei contigo, Fernando. Onde a gente tem até mesmo uma foto dessa tatuagem, porém de quando ela já não estava mais entre nós. Lenita ainda sofreu a perda de um amigo próximo, Samuel Nogueira, que na época tinha uns 22 anos, conhecido como Bola 8. Inclusive, ela fez uma tatuagem em homenagem a esse cara. Esse maluco aí morreu no lugar de uma outra pessoa, né? Porque esse tal de Bola 8 era descrito como uma pessoa que não se envolvia com facções locais e que era para ter morrido uma outra pessoa no lugar dele. Mas enfim, uma conhecida da Lenita falou que após a morte desse Samuel, Lenita passou a fazer comentários e xingamentos direcionados ao CV, como chamar a facção de CVQ, e jurou vingança pela morte do amigo que amava como irmão. E cara, essa parada de xingar a facção não é de agora. A gente tem aqui um exemplo muito grande que é no Rio de Janeiro, que é tipo, os caras chamar o CV de CVQ, chamar o TCP de TC puta, chamar o PCC de PCQ e por aí vai, entendeu? Ela apoiava a FDN por causa dessa parada que aconteceu com um amigo dela. Além disso, a Lenita, ela foi acusada de ter entregado um membro do CV, que teria com o nome de Igor, para que ele fosse executado pela FDN. E cara, para pra pensar que juntando toda essa coisa, acabou gerando um descontentamento no alto escalão lá do CV de Manaus, que planejou e ordenou a execução dela. Inclusive, esse bairro de Compensa foi o QG daquela que já foi a maior facção da região norte. O bairro Compensa, na zona oeste de Manaus, tem um histórico bem pesado no crime organizado do Amazonas. Inclusive, a gente já fez alguns vídeos aqui da cidade de Manaus. Sempre que a gente ia fazer um vídeo, tava lá o bairro da Compensa. Ele foi o berço e reduto principal de uma das maiores facções da região por anos e passou por várias mudanças de domínio com guerras sangrentas. A Família do Norte foi criada por volta de 2006, 2007 por Zé Roberto da Compensa, junto com Gelson Carnaúba, conhecido como Mano G. O bairro era o coração da facção. Esse tal de Zé Roberto, ele usava o apelido de da Compensa porque foi daí que ele veio. Eles controlavam o comércio ilegal de entorpecentes, principalmente pó, vindo de rotas
fluviais. Aqui que a gente também vê uma conexão deles com os piratas do Amazonas, né? Que a gente já fez um vídeo de uma mulher que foi morta por esses piratas, que tá aí no vídeo para membros. A FDN era aliada do Ser Vermelho e inimiga ferrenha do primeiro comando da capital. Isso gerou massacres famosos nos presídios como o de Combahee em 2017, onde teve uma dezena de mortos do PCC. Até por volta de 2019 ali, 2020, a Compensa era praticamente um reduto da FDN. Porém, com guerras e um monte de intriga interna, como uma disputa entre o líder Zé Roberto e João Branco, perdeu força pra caramba. No início de 2020, o CV lançou uma ofensiva forte para tomar territórios da FDN em Manaus. A Compensa virou linha de frente de guerra. Teve dias de tiroteio que rolava solto, teve muita morte e a polícia falava abertamente que o bairro vivia dias sangrentos. Em 2021, a Compensa foi um dos bairros mais afetados pela violência no Amazonas. Só nos primeiros meses de 2021 já tinham mais de 20 mortes registradas ligado à disputa de facções. O resultado dessa guerra foi que o CV tomou o controle da maior parte desse bairro de Compensa a partir ali de 2020 e 2021. E desde então nunca mais mudou. A FDN ficou muito enfraquecida, que hoje é considerada praticamente extinta no Amazonas, com algumas remanescências em alguns lugares. Sendo que foi mais ou menos nessa época que essa mina morreu porque estava tendo uma guerra entre o CV e a FDN. O PCC também já tentou várias vezes, né, tomar essa parte sendo aliado ou um inimigo dependendo do período, mas nunca sequer dominou a Compensa. Até tem o Cartel do Norte, que é uma sobra da FDN, que são ligados ao filho do Zé Roberto, que teria fundado a FDN, que também teve presença em Manaus, mas também foi enfraquecido e não domina mais a Compensa. E a FDN simplesmente acabou. Quem dominou hoje, ou pelo menos domina o crime organizado em Manaus, é o Comando Vermelho. Mas voltando pra mina, uma irmã dela falou que no dia do crime ela estava na casa da mãe dela, no bairro Japim, e lá ficou até umas 9 horas da noite. Depois ela saiu e foi pegar um ônibus para voltar para casa da avó, que fica no bairro da Compensa, onde ela estava morando. A investigação policial concluiu que, na verdade, por volta das 9 horas, Lenita foi vista entrando num Gol vermelho, no qual tinha 3 homens ali dentro. Então, ela acreditou que estava indo para uma festa num sítio no bairro Tarumã, que é uma região onde ela seria encontrada mais tarde morta. Inclusive, esse bairro de Tarumã é um outro bairro que a gente fala aqui quase que o tempo inteiro quando a gente vai se tratar do assunto que se passa em Manaus. E, cara, Manaus é uma cidade assim que a gente já viu alguns casos aqui muito pesados, cara. O rapaz não era conhecido pela família e amigos de Lenita. Contudo, ela o descrevia para os que perguntavam como uma pessoa de confiança. Enfim, ela chegou a chamar 2 amigos que recusaram de acompanhar ela, porque falou, cara, tá muito esquisito, entendeu? Esses malucos aí, eu não sei quem é, eu não sei desse lugar aí, dessa tal festa, ainda mais por se tratar de Tarumã, tá esquisito. Então, esses caras nem foi. E outra, quem tinha chamado ela era uma outra menor de idade que a gente já vai falar dela. Essa pessoa de confiança era João Mateus, que na época tinha uns 19 anos, e ele era o último indivíduo com quem Lenita se comunicou em suas redes sociais. Aí teve uma investigação que falou que esses dois seriam namorados, mas a gente não conseguiu confirmar e esse fato foi contestado por pessoas próximas a ela. Porém, uma fonte contou que antes de sair, Lenita falou que um rapaz chamou o Uber para levar ela até essa festa e esse foi o último contato que tiveram com ela. Contudo, no carro estava Mateus e outros 2 sujeitos, que era o grupo que foi designado para matar ela. João Mateus de Souza Sarmento, 19 anos, foi acompanhado por Leandro Vasconcelos Viana, conhecido como Barba, que tinha 29 anos, que conduzia esse carro, e Eric Anderson Muniz Castro, que tinha uns 30 anos, conhecido como DR. Dentro desse carro, ela encontraria o seu fim. Mas antes, tá saindo vídeo todos os dias às 11 horas. Esse ano, estamos na meta dos 200 mil inscritos. Se inscreve e coloca para ativar todas as notificações. Pelo amor de Deus, deixa o like aqui para mostrar pro YouTube que esse canal merece ser recomendado. Tem algum tema que você queira de ver aqui? Deixa nos comentários que muito provavelmente a gente vai fazer. Partir pro vídeo. Quando eu falo para vocês que eu recebo muito relato de Manaus, inclusive naquele vídeo daquela mulher que teria sido morta por um vizinho, são relatos pesadíssimos. Inclusive, eu encontrei um relato, cara, que fala o seguinte: aqui em Manaus, em especial na Compensa, tem muito menino novo achando bonito se meter com esse lance de facção. Até gente que não tá em vulnerabilidade social se mete com isso. A gente tem um outro relato também que fala isso. Sou de Manaus, isso aí é mais um dia normal. Essa cidade é horrível, muita violência, drogas, e quem manda na cidade são as facções criminosas que estão em constante guerra. Ela tinha um perfil no Face e no dia 22 de abril de 2020 ela postou que estava numa união civil, e a gente
não sabe quem seria essa pessoa, porém, a última foto postada dela foi no dia 9 de maio de 2020. Enfim, durante o trajeto, Lenita teria sido questionada sobre uma caguetagem por ter entregado um membro do CV que foi executado pela FDN. Em seguida, ela foi agredida por esses 3 caras e teve a sua morte anunciada. E diante da situação, ela clamou pela vida e fez ofertas para tentar se salvar. Eu vou te dar um cara firmeza, Não. meu Deus. Vai dar um cara firmeza. Tira a mão aqui, filha da... Me dá meu celular, Rafael. Vai jogar lá pro mato aí, coisa mais rápido, mano. Matheus, não me mata não, sai daí na minha costa, sei lá. Por favor, Matheus. Tá bom, eu vou... Mano, é rápido, dá-lhe lá pro mato aí, dá-lhe. Olha. Bora. Bora. Negou. Bora, Negou. bora, tem um condomínio aí, ouve tudinho. Caralho, pegou muita largura que negou o primeiro, negou o resto. Cleandro possuía passagens prévias pela polícia, estando em investigação pela delegacia especializada em roubos e furtos de veículos. Eric também tinha um histórico criminal e Matheus, em contrapartida, não tinha registros prévios em ficha criminal. Enfim, teve muita publicação nas redes sociais que corroborou a tese que, de fato, a execução teria sido encomendada pelo CV, e teve até uma postagem, por exemplo, que indicou que os mandantes do crime teriam sido líderes da facção na área conhecido como Juan e Batora. Teve um outro cara que também falou que já tinha justificado o fim da menina, que foi o seguinte: foi pagar de doida e foi daquele jeitão. CV Amazonas, o trem é pesado, fecha aspas. Lenita também recebeu diversas demonstrações de solidariedade nas redes sociais que variavam entre declaração de luto, cabendo até mesmo pra gente de facção, cara. Tanto que recentemente, né, lembram daquela menina que eu falei pra vocês que tinha convidado ela pra ir nessa festa? Acontece que ela tinha 17 anos e se entregou à polícia militar, alegando que foi ela quem chamou Lenita pra festa, que na verdade era uma emboscada e essa menina tava arrependida. Lenita da Silva tinha 14 anos, morreu por uma guerra de facções. Em vez disso, virou mais uma estatística de uma guerra que não era dela. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Você pode conferir as fontes desse vídeo no primeiro comentário fixado. Esses aqui do lado são as pessoas que assinaram Seja Membro ou mandaram Valeu Demais. Falou e até o próximo vídeo.